Nós estamos aqui agora na Catedral de Itaquera e nós estamos nos preparando para o dia 16 de agosto, aonde nós estaremos na reunião dos nascidos para o altar no Templo de Salomão, às 8 horas da manhã, no 10º andar. E aqui ao meu lado nós temos um ex-interno, ele vai contar um pouquinho da história dele e ele também estará conosco nesse domingo, dia 16 de agosto. Meu nome é Pablo, pastor. A partir dos 14 anos eu me envolvi na criminalidade e desde daí em diante fui para o tráfico, para a criminalidade, e aos 16 anos fui preso na Fundação Casa, saí, passou 2 meses, fui preso de novo, tomei 4 tiros e fui internado. E nesse período que eu estava internado, pastor, lá dentro, recebi visitas dos agentes do socioeducativo que levou a palavra, e depois que eu saí, pastor, continuei na vida do crime, mas essa palavra que eu recebi lá dentro, nos dias que elas foram passadas, pastor, teve algo que foi plantado, e depois que eu fui para a igreja, pastor, eu voltei e graças a Deus hoje eu estou de volta, pastor. Quer dizer, você teve 2 internações. Sim, senhor. E a palavra de Deus, através do trabalho do socioeducativo, foi semeada dentro de você, lá dentro da fundação. Sim, senhor. E depois, quando você saiu, você tomou uma decisão de se entregar. Sim, senhor, pastor. Depois que eu saí da fundação, não voltei nessa mesma época. Continuei ainda na vida do crime, gerenciando biqueira, traficando, roubando. Mas teve um dia, pastor, que eu me afundei num poço, pastor, nas drogas. E foi aonde que eu vi que não tinha saída. Foi aonde que eu me entreguei para o Senhor Jesus. Eu vi que se eu morresse ali, pastor, naquela hora, eu ia para o inferno, porque meu coração começou a bater forte, meu braço começou a formigar. E nesse instante eu lembrei de Deus, da época que eu fui apresentado na igreja, da época que eu ia para a igreja. E nessa caminhada, pastor, dentro de casa, eu decidi mudar de vida. Foi aonde que eu comecei a querer voltar para a igreja. Foi aonde eu comecei a dar os meus primeiros passos. Fui sexta-feira, domingo, voltei para a igreja, e desde aí em diante, pastor, pela misericórdia de Deus, me batizei nas águas, recebi o Espírito Santo, pastor, que era algo que iria fazer eu permanecer, porque eu entendi que se eu fosse apenas para a igreja, eu ia voltar para o mundo. Então, eu me entreguei de fato, de verdade, e através dessa decisão, fui batizado com o Espírito Santo, e hoje estou aqui, pastor, e o que eu recebi hoje eu quero dar para as pessoas. A vida que eu não tinha, eu quero passar essa vida para as pessoas também. Tu se envolveu no crime, até tem uma você estava me falando antes da gravação, tem uma marca de tiro, dá para mostrar aí? Sim, senhor, pastor. Aqui foi aonde que eu tomei o primeiro tiro, né? Foi 4 tiros. Esse tiro pegou no osso, quebrou o osso e teve sequelas no braço, mais 2 tiros na coxa e um no pé. Conta desse tiro, minha mão tem essas sequelas, que ela mexe tudo, mas os dedos ela não abre. E nesse dia eu tomei 4 tiros, mas foi mais de 20 tiros que o policial deu em cima, pastor, de mim. Mas pela misericórdia de Deus, pelas orações da minha mãe, também minha mãe é uma obreira, eu tive esse livramento, pastor. Mais uma oportunidade que Deus tinha me dado de outras que eu vivi nesse mundo louco, pastor, na vida do crime, que ali eu vi que Deus estava me dando uma chance, mas mesmo assim eu não parei, pastor, eu continuei nessa vida errada. Pablo, algum momento lá dentro da fundação, tu chegou a pensar em estar no altar pregando a palavra? Pastor, eu não imaginava, pastor, isso lá dentro, mas eu via que Deus tinha um propósito por eu estar vivo, que eu não fiquei vivo por acaso, porque nesse dia que eu tomei tiro, foi para pegar no coração, por conta que eu virei o meu corpo, pegou no braço. Então, desde ali em diante eu vi que Deus tinha um propósito, mas Deus falava e eu não escutava, não queria dar ouvidos, pastor, não estava com meus ouvidos sensíveis à voz de Deus, por conta que eu tinha um ódio, pastor, dentro de mim, revolta, e sempre guardei isso comigo quando eu estava na vida errada, que eu não ia sair da vida do crime, sempre ia viver nessa vida, pastor. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida, e esse propósito era cuidar das almas que estão aí perdidas, sofrendo, pastor, ajudar essas pessoas que estão passando
a mesma situação que um dia eu passei. Os jovens que estão na criminalidade, as pessoas que estão sofrendo, necessitadas, não tem ninguém ali para poder ajudar ela. Esse amor que eu não tinha, hoje eu tenho esse amor pelas almas. E no dia 16 você vai estar conosco lá no 10º andar, às 8 horas da manhã, e você tem o desejo hoje de servir a Deus, de fazer a obra, largar tudo. Se Deus te chamar, Pablo, amanhã mesmo, hoje, que dia é hoje? Dia 5 de junho. Se Deus te chamar hoje ou amanhã, você tem fé de largar tudo e ir embora? Sim, senhor, pastor, na hora, pastor. Hoje eu não tenho mais prazer nesse mundo, não tenho mais sonhos, propósitos. Hoje eu quero sonhar os sonhos de Deus. Os sonhos que eu tinha, eu deixei esses sonhos de lado para poder sonhar os sonhos de Deus, pastor. Porque assim como Deus me ajudou, Deus colocou isso dentro de mim, esse chamado, pastor. Hoje eu quero ajudar essas pessoas que também estão passando por situações difíceis. E se for agora, pastor, eu largo tudo para poder servir a Deus no altar. Então, você que é jovem, você que está acompanhando agora esse vídeo, nós fizemos uma convocação geral. Você que já se libertou, você que já se entregou a Deus, e você tem um desejo de entregar a sua vida no altar, assim como Pablo. Nós estamos aqui na Catedral de Itaquera e nós estamos convocando você, jovem. É um chamado de Deus para a sua vida. Assim como Pablo contou a história dele, assim como um dia ele teve na vida do crime, Deus está chamando hoje o Pablo para o altar. E assim Deus também está chamando você. Dia 16 de agosto, 8 horas da manhã, no 10º andar, no Templo de Salomão. Nós aguardamos a todos vocês. Que Deus abençoe.